E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos eventos mais polêmicos da história, a ressurreição de Jesus. E para fazer isso, a gente vai seguir passo a passo a linha de raciocínio de um livro bem conhecido, O Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E a grande sacada do livro, logo de cara, é essa. E se a gente investigasse essa alegação como se fosse um caso arquivado, sabe? Um cold case? A proposta é deixar a fé de lado por um momento e analisar as pistas, as evidências, como um detetive mesmo. Então, é importante entender a nossa abordagem aqui, né? O objetivo não é convencer ninguém de nada, é explicar a metodologia, como o livro constrói o caso dele, com um tom bem investigativo, bem neutro. Então, tá. Por onde uma investigação dessas começa? Bom, o livro propõe algo interessante. Em vez de começar por textos que todo mundo já briga sobre, a ideia é partir de um conjunto de fatos que, segundo a obra, a grande maioria dos historiadores, inclusive muitos que são céticos, já aceita. E essa base vem de uma pesquisa enorme de um acadêmico chamado Gary Habermas. Ele compilou o que ele chama de 12, isso mesmo, 12 fatos mínimos. A ideia é que esses pontos são tão aceitos por especialistas de várias áreas que eles servem como um terreno comum para a gente começar a investigar, não importa no que a pessoa acredita. E aqui a gente tem um resumo dos pilares desse caso. Primeiro, algo que é praticamente um consenso. Jesus morreu por crucificação romana. Ponto. Segundo, o túmulo dele foi encontrado vazio logo depois. Um detalhe que, segundo a fonte, a maioria dos estudiosos também aceita. E terceiro, e é aqui que a coisa fica mais intrigante, né? Os discípulos tiveram experiências que eles juravam que eram aparições do Jesus ressuscitado. E não só isso, essas experiências transformaram completamente esses caras, de um bando de gente com medo para líderes super corajosos. E para fechar, a conversão de gente que era totalmente contra, como Paulo. Ok, então chegamos no ponto principal. Se a gente aceita esses fatos como ponto de partida, como é que a gente explica tudo isso? É aqui que a investigação começa para valer. O livro, então, começa a testar as teorias alternativas mais famosas, uma por uma, contra essas evidências. Beleza, vamos para a primeira teoria alternativa, a da alucinação. A ideia aqui é que o luto, o trauma da crucificação, foi tão forte que os discípulos simplesmente imaginaram que viram Jesus. Sabe, uma alucinação coletiva. E, pô, parece plausível, né? Psicologicamente falando, faz algum sentido. Só que aí, o livro bate de frente com essa teoria. E o principal problema seria o seguinte: alucinações são, por definição, eventos superpessoais, individuais, internos, tipo um sonho, né? Ninguém compartilha um sonho. Já os relatos bíblicos descrevem aparições para grupos inteiros, às vezes centenas de pessoas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, com gente tocando, comendo junto. O argumento é que o perfil do que foi relatado simplesmente não bate com a definição clínica de uma alucinação. Ok, teoria da alucinação de lado por enquanto. Vamos para outra. Bem antiga também. A teoria do desmaio. A pergunta aqui é: e se Jesus, na verdade, não morreu na cruz? E se ele só desmaiou por causa dos ferimentos, foi colocado no túmulo ainda vivo, e aí, sei lá, se recuperou e apareceu para os discípulos? E para rebater essa ideia, a fonte usa um argumento bem forte. Dá uma olhada nessa citação. Ela vem do Jornal da Associação Médica Americana, uma publicação super respeitada e, claro, secular. A conclusão deles, analisando os dados históricos e médicos, foi que a sobrevivência à crucificação romana, da forma como foi descrita, seria, bom, medicamente impossível. E não é só questão médica. Tem também um ponto de lógica que o livro levanta. Pensa bem. Um cara que foi espancado, crucificado, perfurado por uma lança, se ele conseguisse sobreviver, ele apareceria todo ensanguentado, fraco, precisando de ajuda. Ele inspiraria pena, compaixão, não adoração como o conquistador da morte. A imagem simplesmente não fecha. Certo, vamos para a terceira grande teoria, a do corpo roubado. Essa é talvez a mais antiga de todas, tanto que o próprio Evangelho de Mateus já menciona que essa era a versão oficial que as autoridades da época espalharam. A ideia é bem simples. Os discípulos foram lá, roubaram o corpo e inventaram toda a história. Mas o livro rebate isso com 3 pontos bem diretos. Primeiro, qual o motivo? Por que esses caras iriam sofrer perseguição, tortura e morte por uma mentira que eles mesmos criaram? Não faz muito sentido. Segundo, como?
Como um bando de discípulos apavorados e escondidos ia conseguir passar por uma guarda romana treinada? E terceiro, o ponto mais irônico de todos, a própria acusação de que o corpo foi roubado já é uma confissão de que o túmulo estava vazio. Mas o argumento do livro vai além. Mesmo que essas teorias tentassem explicar o túmulo vazio, elas teriam uma falha enorme. Elas não explicam o que aconteceu na cabeça das pessoas mais improváveis, os inimigos e os céticos. Olha só essa tabela. Pega o caso do Tiago, irmão de Jesus. Durante a vida de Jesus, ele era cético. Depois, ele vira o líder da igreja em Jerusalém e morre por essa fé. E o caso mais famoso, Saulo de Tarso. O cara era um perseguidor violento de cristãos. De repente, ele vira o apóstolo Paulo, o maior missionário da história. O livro argumenta que uma simples mentira ou um engano não teria força para causar transformações tão radicais. Ok, então a gente viu o caso, a fonte apresenta as evidências, refuta as teorias. Se o argumento é tão fechadinho assim, por que o debate continua tão quente no mundo acadêmico? Por que não existe um consenso? O livro sugere que a resposta talvez não esteja nas evidências históricas, mas em outro lugar. E para ilustrar isso, a fonte destaca essa citação de um estudioso bem conhecido, John Dominic Crossan. Em um debate, ele basicamente admite que a razão pela qual ele não aceita uma ressurreição literal não é porque faltam evidências. É porque a sua pressuposição filosófica é de que milagres simplesmente não acontecem. Ou seja, a conclusão já está tomada antes mesmo de olhar o caso. E essa é a grande conclusão do livro. O argumento final é que a verdadeira divisão no debate muitas vezes não é sobre os fatos históricos em si, mas sobre a disposição filosófica de cada um. Se uma pessoa já parte do princípio de que o sobrenatural não existe, de que milagres são impossíveis, então, nenhuma evidência, por mais forte que seja, vai ser suficiente. O caso já está fechado. Mas olha, independentemente do que cada um conclui sobre as evidências, uma coisa é inegável: o impacto histórico de Jesus. Essa citação do sermão Uma Vida Solitária resume de forma poderosa a influência absurda que essa figura teve no mundo por 2000 anos. E é com essa pergunta que o livro fecha o caso, deixando uma provocação no ar. Como é que uma vida solitária, de um carpinteiro de uma província esquecida, conseguiu ter um impacto tão gigantesco na história, se o evento central que seus seguidores proclamaram, a ressurreição, não for verdade? E é isso. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Na semana que vem, a gente volta com um novo tema. Até mais!